Os predadores do topo da cadeia alimentar são os bichos mais fortes do ecossistema. E claro que o tubarão branco está entre eles. Normalmente, quando um animal chega nesse nível, os outros preferem manter distância. Mas tem um que foge dessa regra: a orca. E quando uma orca cruza com um tubarão branco, o que será que acontece? Vamos dar uma olhada nos dados do tubarão branco primeiro. Eles têm diferença de tamanho entre machos e fêmeas. As fêmeas geralmente são maiores. As maiores podem chegar a 6,1 metros e pesar até 1,9 tonelada. Mas a maioria não chega a tanto. Os machos medem entre 3,4 e 4 metros. As fêmeas ficam entre 4,6 e 4,9 metros. Mesmo assim, são menores do que as orcas fêmeas, que medem entre 5 e 7 metros. E os machos, então, chegam a 6 ou 8 metros. Ou seja, em questão de tamanho, a orca dá um banho no tubarão branco. E isso acontece na prática também. O problema é que uma nova cultura está se espalhando entre as orcas. Desde 2015, duas orcas conhecidas como Lefty e Righty começaram a aparecer com frequência na costa da África do Sul, área que é território clássico dos tubarões brancos, que vão lá para caçar focas. A cidade de Guns Bay ficou famosa justamente por permitir que turistas vejam os tubarões brancos de pertinho. Entre 2008 e 2011, era normal ver cerca de 9 tubarões por dia. Mas depois que essas duas orcas chegaram, os tubarões praticamente sumiram. Começaram a aparecer vários corpos de tubarões nas praias, sempre sem o fígado. Ficou claro que era coisa das orcas. Mas até então, ninguém tinha conseguido filmar isso acontecendo. Só que recentemente, com a ajuda de drones, pesquisadores finalmente conseguiram registrar uma orca caçando um tubarão branco. A filmagem foi publicada em outubro de 2022, mas a caça aconteceu em maio do mesmo ano. No começo, 5 orcas estavam juntas, entre elas a Riley. O drone acompanhou elas por uns 30 minutos, até que teve que parar por falta de bateria. Mesmo assim, o que capturaram foi chocante. Duas orcas se aproximaram devagar de um tubarão. Ele tentou encarar sem fugir, para manter as orcas no campo de visão. Uma tática comum entre focas e tartarugas contra tubarões. Mas isso não adianta contra orcas, porque elas caçam em grupo. Enquanto duas orcas distraíam o tubarão, uma terceira veio por baixo e empurrou ele para cima, girando o corpo. Quando chegou à superfície, o tubarão já parecia morto. Dava para ver a barriga branca, e a orca mordeu bem na região do fígado antes de afundar com ele. E não parou por aí. No mesmo dia, um piloto de helicóptero sobrevoando a Baía de Mossel viu duas orcas matando mais 2 tubarões brancos. Ele não conseguiu filmar com qualidade, mas gravou imagens e vídeos curtos com o celular. Uma das orcas parecia ser a Wright. Ela estava perseguindo um tubarão um pouco menor que ela. O tubarão tentou usar a mesma estratégia de manter a orca no campo de visão, mas o resultado foi o mesmo. A orca arrancou um pedaço enorme do fígado. Para ter noção, o fígado do tubarão era quase do tamanho da cabeça da orca. Mas por que as orcas estão fazendo isso? Dá para perceber que elas estão interessadas especificamente no fígado dos tubarões. Desde 2017, vários tubarões foram encontrados mortos na costa da África do Sul sem fígado. E em janeiro de 2025, encontraram provas genéticas de que orcas estavam caçando tubarões na Austrália também. Ou seja, confirmado. Orcas matam tubarões para comer o fígado deles. As orcas estão por todo o planeta, desde o Ártico até regiões tropicais. E elas comem de tudo: baleias, lulas, polvos, peixes, tubarões e até répteis. Mas dependendo do lugar, elas desenvolvem preferências alimentares específicas, com técnicas bem elaboradas de caça, tipo comer só a língua da baleia ou só o fígado do tubarão. Nos últimos 10 anos, as orcas da África do Sul têm feito várias caçadas desse tipo. E na Austrália, também houve encontros parecidos. Em 2015, por exemplo, rolou um desses episódios no Parque Marinho das Ilhas Neptuno. Não acharam o corpo do tubarão, mas os sinais indicam que ele foi caçado com sucesso. Nessa pesquisa, os cientistas usaram dados genéticos e relatos de cidadãos para provar, pela primeira vez,
que orcas estão mesmo caçando tubarões brancos na Austrália. Eles analisaram amostras de um corpo achado na praia e confirmaram que a morte foi causada por uma orca. Até encontraram DNA de orca nos ferimentos deixados pela mordida na área do fígado. Também acharam DNA de outros predadores que provavelmente vieram depois aproveitar a carcaça, tipo caroneiros. Tudo bate com o que já tinham descoberto na África do Sul. Isso mostra que o comportamento das orcas de caçar tubarões pode ser mais comum do que se imaginava. Depois dessas caçadas, os tubarões fugiram da região por pelo menos 7 semanas. Eles foram vistos nadando para longe, até para águas rasas de menos de 2 metros de profundidade, tentando escapar das orcas. Ou seja, as orcas estão mesmo assustando os tubarões brancos. Elas têm força e inteligência para isso. E o mais impressionante, outras orcas estão aprendendo esse comportamento também. Essa cultura de caçar tubarões brancos está se espalhando entre os grupos de orcas. E até agora, já confirmaram casos assim na África do Sul, na Califórnia e na Austrália. Isso pode mudar totalmente a população e a distribuição dos tubarões brancos no mundo.